Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante e, para muita gente, até surpreendente. A de que o conceito de reencarnação pode sim ser encontrado nos textos dos evangelhos. Vamos explorar como essa interpretação é construída com base no material de origem. Então, como a gente vai fazer isso? Bem, primeiro, vamos começar com o enigma. Depois, a gente define os termos importantes, analisa uma passagem que é chave para essa discussão e aí explora as consequências disso para a vida e qual seria o grande propósito por trás de tudo. Para começar, a gente não vai direto para uma definição, não. Vamos partir de um quebra-cabeça que está lá, no próprio texto bíblico. Uma pergunta que acaba revelando muito sobre o que se acreditava naquela época. Olha só a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Parece simples, né? Mas as respostas que ele ouviu, essas respostas abrem uma janela incrível para a mentalidade daquele tempo. E o mais curioso aqui é que esses nomes não foram jogados ao vento. Pensa bem, João Batista tinha acabado de ser morto. Já Elias, Jeremias e os outros profetas tinham morrido séculos antes. Então como é que o povo podia achar que Jesus era uma dessas pessoas que já não estavam mais vivas? Pois é, essa ideia de que um profeta podia voltar era super comum. Até o próprio Herodes, o cara que mandou executar João Batista, ficou com a pulga atrás da orelha e pensou nessa possibilidade. Isso já nos diz muito sobre o que as pessoas entendiam sobre a vida após a morte, né? Para a gente conseguir entender o argumento da fonte, a primeira coisa é esclarecer dois termos que a gente muitas vezes mistura, mas que, segundo a análise, tinham ideias bem diferentes por trás. O que a fonte vai dizer é que a linguagem da época talvez não fosse tão específica como a nossa hoje. O que eles chamavam de ressurreição, em vários casos se parece muito mais com o que a gente hoje entende como reencarnação. Então, o ponto crucial é essa diferença, tá? Ressurreição, como no caso de Lázaro, é o mesmo corpo voltando à vida. Já a reencarnação é o espírito tomando um novo corpo. A interpretação, segundo a fonte, é que quando o povo achava que Jesus era Elias, ninguém estava imaginando o corpo velhinho de Elias andando por lá, e sim o espírito dele num corpo novo. E é aí que a fonte nos leva para um dos diálogos mais famosos do Evangelho de João, que é apresentado como uma das evidências centrais para essa interpretação. Jesus chega e solta essa frase que, claro, deixa o fariseu Nicodemos completamente perdido. E a reação dele é fundamental para a gente entender o que vem a seguir. Nicodemos, coitado, leva tudo ao pé da letra. A pergunta dele faz todo o sentido se a gente pensar só no corpo físico. Como assim nascer de novo? Ele está expondo o que parece ser uma impossibilidade. E aqui está o pulo do gato. Segundo a fonte, a chave está no simbolismo. Naquela época, a água era vista como um elemento que gerava a vida material. Então, nascer da água seria nascer em um corpo físico. E nascer do espírito seria o retorno da alma para esse novo corpo. E com essa frase, Jesus arremata, traçando uma linha bem clara. O corpo, a carne, vem de outro corpo, mas o espírito tem outra origem, uma origem espiritual. A fonte vê aqui uma separação perfeita entre o veículo, que é o corpo, e o condutor, que é o espírito. Agora, saindo um pouco da interpretação dos textos, a fonte vai explorar as consequências bem humanas que essa ideia tem, especialmente para os nossos laços de família. A análise agora muda de foco. A questão não é só o que acontece depois da morte, mas como acreditar nisso ou naquilo impacta a forma como a gente vive e se relaciona. Agora, e aqui o contraste fica bem claro. De um lado, a visão de uma vida única, que, segundo a fonte, leva a uma ruptura final. Do outro, a ideia de múltiplas existências, que defende laços contínuos, inquebráveis, onde as famílias se reencontram para evoluir juntas. E para fechar o raciocínio, a fonte amplia o olhar para explicar o propósito maior disso tudo. Ok? Se a gente volta, por quê? Qual é o sentido desse ciclo? A ideia central aqui é que ter um corpo físico não é uma punição. Muito pelo contrário. É uma ferramenta, uma tarefa necessária para o espírito crescer, aprender, se desenvolver. é uma jornada mesmo, uma subida. Começa em mundos mais básicos, com corpos mais densos. Vida após vida, o espírito vai trabalhando na sua própria purificação. E com esse progresso, ele ganha o direito de ir para mundos mais avançados, com corpos mais sutis, até que finalmente se liberta da necessidade de encarnar. E para deixar isso bem claro, a fonte usa uma analogia ótima, a da escola. A vida, a aula, não é o castigo. O castigo, se é que podemos chamar assim, é ter que repetir de ano, sabe? Ter que fazer a mesma lição de novo por não ter se esforçado. E assim a gente chega na conclusão principal dessa análise.
O argumento é que essa crença que, segundo a fonte, era comum na época, dá um novo sentido a muitas passagens e oferece uma visão de muito otimismo para a jornada da alma, uma jornada de progresso sem fim. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. Uma pergunta que cada um pode levar consigo e pensar sobre as implicações disso tudo na própria vida.